Louvado seja Deus. Nós vamos ter o irmão Josemar Correia da Costa e a irmã Josefa Maria de Araújo. Onde estão esses irmãos? Estão aqui. Vão se batizar hoje no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Esta é uma escola dominical. É uma escola. E eu falei no culto de terça-feira à noite que a minha intenção é abrir as portas da igreja às 5 horas da manhã para um momento de oração. Vamos abrir as portas da igreja às 5 da manhã, das 5 às 6 horas, para a oração. Os irmãos que desejarem estar aqui, depois da oração, será servido o café da manhã e daqui você pode ir para o seu trabalho. Então, das 5 até as 6 horas, nós vamos ter um período de oração e depois tomarmos o café da manhã junto aqui, um leitinho com café e um cuscuzinho com ovo, né? Para dar um... E daí cada um vai para o seu trabalho ou volta para a sua casa. E os que não puderem vir, são lembrados que nós fomos convocados todos para nos levantarmos 5 da manhã e estarmos juntos em casa num período de oração. Não foi assim? Foi? Pois é. É uma pena que muita gente começa e daqui um pouco abandona. Só começa. E a Bíblia é tão clara em dizer que se não houver uma perseverança naquilo que nós fazemos, desistimos facilmente das coisas. E não alcançamos nada de Deus. Então, eu estou convocando a igreja. Esta é uma decisão que tomei, não marquei ainda o dia que isto vai começar, mas pode começar, talvez na terça-feira próxima agora. Nós teremos isto de segunda a sábado. O único dia que não teremos aqui a igreja aberta às 5 da manhã será no domingo, porque nós vamos nos reunir às 9 da manhã. Mas de segunda a sábado, a igreja estará aberta às 5 da manhã. Às 5 da manhã estará iniciando um período de oração aqui. Amém? Amém. Se você achar que é muito, eu acho que é pouco. Eu não estou fazendo isso porque segui exemplos, porque eu vi, mas depois que Deus colocou no meu coração para se mover, para se levantar, eu digo isto com convicção do que vou falar. Crente que não se dispõe a levantar mais cedo para orar, ele não ora. Vocês estão me ouvindo? Amém. Ele não ora, ele enrola, ele faz de conta que ora. Porque não existe coisa pior do que você ajoelhar para orar, sabendo que você tem um horário para sair. É a verdade ou não é? Você ajoelha para orar e daqui um pouquinho você diz, olha, o ônibus vai passar daqui 5 minutos, eu tenho que levantar, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar. Você me desculpe, mas isso não é oração, isso não é maneira de tratar Deus. Se você não destina um tempo para oração, eu vou lhe dizer uma coisa, você é uma presa fácil, porque a oração é que muda toda a história da vida dos crentes. Amém. É verdade ou não é verdade? Amém. Então, oração é uma coisa fundamental. Quem não tem, compromisso com Deus para orar, não ora, faz de conta que ora. Daqui um pouco fica lá, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa meu dia, abençoa, em nome de Jesus, amém. Acabou. Isso é tudo que sabe falar,
Isso é tudo que tem a orar. Não tem a mínima comunhão íntima com Deus. Eu não entendo que existe crente espiritual sem leitura da Bíblia e sem oração, sem jejum. Você tem que parar, procurar ter comunhão, ouvir, e a sua vida toma um rumo completamente diferente. Mas quem não faz isso, pode fazer, pode continuar. Mas você sabe a distância que você está e o quanto você deve para Deus. Isto precisa ficar bem estabelecido. Amém? Então eu tenho essa experiência. Não, mas não precisa levantar mais cedo para orar. Eu sei que o diabo não quer isso, porque ele não quer que você ore. Só isso. Sabe que depois você não vai orar e depois vira uma reza decorada. Só isso. Então, foi uma convocação, chamei as pessoas, vamos levantar. E eu, às vezes não, eu só deito depois da 1h, às vezes 2h. E já aconteceu do relógio tocar, o celular tocar lá o despertador e eu não acordar. E tão cansado que estava, cheguei de viagem 2h, 2h30, e já aconteceu. Muitas vezes, algumas vezes, de passar direto, mas isso não é comum. Eu levanto, lavo meu rosto, vou no banheiro, escovo os dentes, às vezes eu desço lá do meu quarto, vou embaixo, porque é para subir a escada, que é para acordar. Vou lá, tenho meu período de oração, leitura da Bíblia. Eu gosto de ver pessoas assim, pessoas que têm compromisso com Deus, porque quem tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com você. E tem irmãos que levantam. Aí eu levanto 4h40, meu relógio desperta todo dia 4h40 da manhã. 4h40 da manhã, eu estou levantando. Não quero saber se eu deitei 2. E às vezes eu fico brincando, lembrando do irmão Firmino, porque ontem mesmo nós fomos lá, sentamos lá e começa a conversar depois do culto. Passa lá, come uma tapioca, e a dona Janete e a dona Luciana começam papapá, e eu vou. O irmão Firmino dizia assim: e aquilo ali vai acabar quando? Conversa de mulher não para. Eu olho no relógio, dá meia-noite. Tem dia que nós estamos lá, meia-noite e tanto ainda lá. Vamos embora. Chega em casa, vai tomar banho para preparar para dormir. É 1h30 da manhã. Quando é 4h40, eu estou em pé. Hoje eu cheguei lá, 4h40, estou em pé. Então vamos aprender isso. Aí eu estou dizendo, eu vou em casa. Se vier 20 irmãos aqui às 5 da manhã, ok. Se vier 30, ok. Se vier 50, ok. Mas eu estou chamando, olha, quem pode, quem quiser ter um momento de oração, acordando bem cedo aí, acorde cedo, 4h30, venha para cá, vamos orar, vamos começar um dia diferente, vamos pedir pela sua família, vamos pedir pelo seu negócio, vamos pedir pela sua alma, vamos pedir pelas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amém. Volta para casa, as que tiverem oportunidade de ir para casa, e quem não tiver daqui vai para o serviço. Já tomou o café, encheu a barriga, dá bom que é de graça. Oi. Eu tenho bênção. E eu também tenho. Eu tenho aí. O irmão está contando aqui, está dizendo aqui que tem testemunho que levanta às 5 da manhã e tem bênção para contar do que Deus fez na vida dele nesse horário. É assim mesmo. E muita gente. Hã? Pois é, o diabo está em problema com ele, está vendo? E graças a Deus, coisa boa é o diabo está em problema com a gente. Irmão Eduardo, falei com a irmã Isabel anteontem, viu? Já está com as malas arrumando para vir embora, né? Next week. Oh, na próxima semana, next week.
Amém. Graças a Deus por isso. Muito bem. Amém. Há uma outra coisa que eu estou trabalhando em cima, e até falei ontem, viu, Gerson? Passei lá, eu preciso de um testemunho seu. Uma vez eu chamei seu pai aqui, contei a história dele, ele gravou um DVD e deu para centenas de pessoas. Mas Deus faz tanto na vida, nas nossas vidas, e nós somos tão mal agradecidos, sabe, que não temos nem coragem de dizer o que Ele fez por nós. Não tem nem coragem de dizer o que Ele fez por nós. E, no entanto, a Bíblia, ela está cheia de coisas assim. Quer ver uma coisa? Paulo foi salvo do mar, do navio que se arrebentou e chegou na ilha de Malta. E isto está registrado na Bíblia. E quando chegou lá, foi pegar a lenha para colocar no fogo, para fazer uma fogueira, para se aquecer, porque tinham escapado do mar. Uma cobra pegou no dedo dele. E aqueles homens disseram assim: está vendo? Ele fugiu do mar, mas ele é um condenado. Veja, ele vai morrer. A cobra mordeu no dedo dele. E Paulo pegou a cobra e sacudiu no fogo, a cobra morreu e ele ficou vivo. Está escrito na Bíblia assim. Aí daqui um pouquinho, o principal daquela ilha de Malta adoeceu. Você fala assim, quer ver? A Bíblia vai narrar aqui uma cura extraordinária de um câncer, com diarreia. A Bíblia narrou a cura de um desarranjo intestinal. Olha o tamanho da simplicidade do assunto. Ficou narrado, chamou Paulo para ir lá orar por um homem que estava com diarreia. Paulo foi lá, orou, e ele foi curado. E ficou registrado aqui, ó, está aqui, ó, para todas as gerações e para todas as pessoas, de uma cura de diarreia. Aí Jesus entrou na casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava com febre. Vocês estão pensando que é só cego, aleijado? Sabe? Não, o que ele tinha? Febre. Ele foi lá, orou por ela, ela foi curada da febre. E a Bíblia fez questão de registrar o extraordinário fato. Agora, quantas coisas Jesus já fez por nós, que são muitas vezes maiores do que isto, e nós nunca publicamos. Nunca tivemos coragem de falar. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um testemunho aqui que eu nunca falei isso para ninguém. Nunca falei isso para ninguém, mas vou falar para vocês todos aqui hoje. A senhora vai bem, Mandora? Deus te abençoe. Amém, amém. Esse moço aqui é meu genro, ó. Esse aqui é o Helder. Ele é um professor universitário, um moço de um caráter muito bom, meu genro. Sabe o que aconteceu? A minha filha Rogéria Viviane, você não sabe disso, né, Viviane? Ela casou com o Gerinha, pai da Raíssa. Minhas netas estão tudo aqui hoje, ó, estão tudo bonitas aqui. Eu nem tinha visto, elas estão aqui. Os netos ali, ó, 3 moços bonitos e 3 moças bonitas aqui, 2, olha aqui, um casal aqui. Eu estou hoje, ó, com 8 netos aqui, ó. Quase todos aqui, ó. Mas aí, a Rogéria tinha casado. E o Gerinha é uma boa pessoa, um excelente pai, um bom marido. E aí eu disse, Senhor, eu queria que a Rebeca casasse com um homem bom. Que o Senhor mandasse para ela um homem bom, um homem que respeitasse ela, que fosse um bom marido, um bom pai. Você sabe, daqui um pouquinho apareceu esse rapaz. E eu sou muito feliz de você ser meu genro, viu? Eu respeito ele.
Olha, eu sou muito feliz. Eu gosto muito da Viviane, gosto muito do caráter, da maneira como ela trata os filhos, como ela trata o marido. Eu sou uma pessoa feliz. Então, você acha que eu não tenho coisa para publicar, não? Para contar, não? Do que Deus tem feito por mim? Não é, Maria Wanda? A gente não pode contar o que Deus faz para a gente? Pode e deve, não é? Mas é assim, eu nunca tinha contado isso para ninguém, mas esse rapaz veio aqui, ó, é casamento, casou com você, e eu acho engraçado, sabe? Ele tem a maneira dele peculiar de ser. Olha lá, o outro chegou ali, ó, estou acabando de falar nele, ó. Olha lá. Eu hoje estou bem, vocês não querem dar uma salva de palmas para mim? Eu estou bem hoje, eu não estou nem no culto, viu? Vem cá, Gerinha, vem cá. Olha aqui, essa é minha filha. Amém. Esse aqui, e engraçado é assim, sabe? É que são todos salvos e não sabem. Eu já amarrei uma corda na cintura deles. Daqui um pouquinho está tudo, eu vou batizar tudo isso, vocês vão ver. Mas eu estava acabando de contar aqui sobre o casamento seu. É engraçado que eu fiz o casamento dele e tem um amigo dele, um professor dele, e me ligou a semana atrasada e queria que eu fosse lá porque ele estava completando, acho que quantos anos de casado? 50, 60 anos, 50 anos de casado. E é muito amigo dele. Oh, mas eu não esqueço da mensagem que o senhor pregou no casamento de Gerinha. Foi, olha, marcou minha vida. Ele está com 50 anos de casado. Ele disse, mas eu não posso ir agora porque eu tinha um outro compromisso. Mas eu estava falando aqui sobre quando vocês casaram e eu gosto de você. Eu gosto da sua maneira de ser, sua paciência, como você trata a minha filha, como você trata minhas netas. Eu tenho grande admiração e respeito. Nunca intervi na vida de vocês, não sou de dar palpite, não vivo lá na casa de vocês todo dia, mas tenho prazer quando vocês vêm aqui, muito orgulho de vocês. E falei, quando você casou, eu pedi para Deus mandar um homem que desse para a Rebeca um marido, uma pessoa que fosse boa, que tratasse ela bem, que fosse um bom marido. E eu estava falando isso aqui agora. E daqui um pouquinho veio o Helder, tem a maneira dele ser, a maneira dele... E eu disse, olha, eu sou um homem que vive com a mão para cima levantada, dizendo, graças a Deus, olha, graças a Deus. Então, eu estou começando aqui, por mim, dando um testemunho, irmã Maria. Irmã Maria também tem essa não é? Pode falar, olha, Márcia casou com Marcos, Miguel casou com Margarete, o Júlio casou com a... Só tem bênção para contar, gente. É bom, Jesus é bom demais, não é? É ou não é? Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Então, na Bíblia Sagrada, nós temos os fatos que foram narrados de coisas, parece que são até insignificantes, coisas pequenas que as pessoas não querem valorizar. E ficaram registradas ali como grandes obras e realizações de Deus. E só tem uma coisa pela qual tornou Jesus famoso. Agora a gente vou parar aqui para falar mais uma coisa. O anjo do Senhor disse ao profeta William Branham, são 3 coisas perigosas, fama, dinheiro e mulher. Mas Jesus ele teve que lidar com essas situações. Primeiro, você quer ver uma coisa? Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, 23, diz assim, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, olha lá, e sua fama correu por toda a Síria e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Sua fama. Agora, você precisa aprender estas coisas. Então, voltando aqui no assunto, Gerson, eu falei, existem algumas coisas que a gente precisa registrar, deixar registrado,
Por exemplo, quando o seu pai se converteu e estava lá na beira daquela, e se você me permitir, eu vou pedir para o Túlio ir lá fazer uma gravação, você me arranja um fogareirozinho daquele de barro, com uma frigideirazinha, e nós vamos botar lá no meio da rua para filmar, quando o seu pai vendia uma tapioca e você pegou a malazinha, ó, e correu porque não ia morrer de fome lá. Por quê? Porque as pessoas precisam entender, Jesus só teve fama, por quê? Porque quando ele curou uma febre, as pessoas falaram, olha, minha sogra estava com febre, ele curou. Curou um paralítico, ele foi lá e contou. E isto foi de boca em boca. Não havia papel, não havia rádio, não havia televisão, não havia internet. E hoje nós temos papel, temos rádio, temos televisão, temos internet. E eles propagaram o que Jesus fez e nós não propagamos nada. E eu tenho certeza que se perguntar aqui, Jesus já fez alguma coisa por você? Todo mundo levanta a mão e diz, grandes coisas o Senhor tem feito por mim. É verdade ou não é verdade? Então, existe aqui um arsenal enorme de testemunhos, de coisas que ele realizou, mas que não são propagadas, não são ditas, não são propagadas, porque eu não sei porquê, não sei se fomos mal ensinados, mas o certo é que nós não divulgamos. E há coisas que Jesus fez e queria que fosse divulgada, constatada. Então vamos, por exemplo, pegar testemunhos assim. Vamos aqui no Evangelho de Lucas agora, no capítulo 4. Deixa eu tomar essa outra aqui. No Evangelho de Lucas 4 diz, e sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor naquela comarca. 37 do Evangelho de Lucas. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Lucas era um médico. E ele fez questão de tratar sobre a vida de Jesus de maneira diferente dos outros evangelistas, porque ele tratou de fatos que ele pôde fazer a comparação com aquilo que ele houvera aprendido e com aquilo que ele sabia sobre medicina. Inclusive, é o único que pôde narrar como foi o sofrimento da morte de Jesus, quando, inclusive, ele soa sangue na hora da sua aflição. Nenhum outro evangelista narrou tal fato. E ele disse, eu tive o cuidado de estudar isto minuciosamente. Pode pegar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que ele disse, muitos já tentaram empreender isto, mas eu estudei minuciosamente isso para poder falar com vocês. Não era uma informação de qualquer maneira. Era um estudo minucioso do comportamento, do estresse que foi produzido sobre ele, do equilíbrio de Jesus, de nunca sair fora, sabe, de manter-se diante de Pilatos, diante dos acusadores, de nunca ter uma vida desequilibrada. Aquilo foi o que impressionou Lucas. E ele ficou tão impressionado que ele estava escrevendo a Teófilo, não escreveu o evangelho para mim e para você, escreveu para um amigo excelente que ele tinha, que era um centurião, e ele foi lá e escreveu destinado àquele centurião, porque ele sabia, se eu ganhar o centurião, eu ganho mais 100. Ele tinha uma visão muito maior, ele não estava pensando apenas em um, ele estava pensando na multiplicação, e isto é o que nós estamos precisando de pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Então você percebe aqui que o Evangelho de Lucas, ele traz essas características. No capítulo 5, ele vem e diz, e aconteceu que quando, verso 12, que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra. Esse testemunho aqui não é o testemunho de apenas um seguidor de Jesus, estamos falando de um médico. Disse, e prostrou-se sobre o seu rosto
e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Lepra naquela época não havia tratamento, era tirado da sociedade. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Amém? Veja. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Parece uma contradição do que eu estou dizendo. Ele disse: eu quero que você fique calado, não conte isso para ninguém. Preste atenção para você ver. E ordenou que a ninguém dissesse-lhe. Mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ou seja, eu não quero que você vá propagar uma coisa que você não tenha prova. Eu quero que primeiro você vá lá no sacerdote, que sabia da sua história como leproso, e leve aquilo que era para ser sacrificado como o animal da purificação pela cura da lepra. Leva lá, faça o sacerdote fazer publicamente o seu testemunho, e então você tenha o testemunho do próprio sacerdote diante do próprio povo do que eu fiz por você. E aí você vê o verso seguinte, e o verso seguinte diz desta maneira: porém a sua fama, veja, se ele tivesse dito para aquele homem, você vai notar um outro fato, semelhante a esse, que aconteceu no Evangelho de João, capítulo 9. Nasceu um ceguinho. Eu gosto muito dessas coisas. Nasceu um homem. Jesus ia caminhando com seus discípulos e encontrou com um homem cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: por que este nasceu cego? Quem pecou, seu pai ou sua mãe? Jesus disse: olha, nem seu pai nem sua mãe pecou para que nascesse cego, mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Em outras palavras, quer que eu lhe diga abertamente, bem claramente, as coisas acontecem na história da nossa vida, são apenas oportunidades para que Deus possa se cruzar diante do seu caminho, manifestar que aquele problema, aquela dificuldade, aquela doença, aquela situação aconteceu com você apenas para que você abrisse uma brecha para que ele pudesse ser exaltado na sua vida. Então vou tomar aqui antes de prosseguir, para você entender que Jesus, ele quer que as coisas se divulguem de outra maneira. Numa semana, uma médica e uma outra senhora foi assaltada lá na Tapioca do irmão Firmino, levaram o carro. Deixa eu tomar um exemplo que todo mundo conhece aqui. É isso que eu estou falando, irmão Gerson. Muito bem. Naquele final de semana, o irmão Severino está ali com o irmão Francisco, pararam o meu carro, estavam viajando no meu carro para Campina Grande, pararam lá na Tapioca, o ladrão chegou, botou o revólver e levou o meu carro. Não foi, irmão Severino? Foi verdade isso? Levaram o carro. O irmão Francisco me ligou e disse: pastor, olha, estava aqui no irmão Firmino, 2 assaltantes chegaram, botaram o revólver e levaram o seu carro. Você sabe, eu estava deitado. Você sabe o que eu fiz? Eu disse: vou mandar um táxi pegar vocês. E só virei para o canto da cama, liguei e disse: Senhor Jesus, está nas tuas mãos, o carro é teu. Você acha que eu perdi 10 minutos de sono? Emendei. Fui embora, fui dormir. Quando eu acordei de manhã, o primeiro telefonema foi a polícia dizendo: achamos o carro, já pegamos o carro está aqui. Mas, escuta aqui, aí estava lá uma onda de assalto, todo dia um assalto, a semana tinha sido 3 carros daquele mês lá, levados, assaltados. Eu estou aqui, disse: vamos orar para Deus tirar aquele espírito de assaltos que está lá na Tapioca do irmão Firmino. Quantas vezes teve assalto depois daquilo lá?
Isto faz quantos anos? Só que nós estamos aqui nesse prédio, já vai fazer 14. Já fez 13 anos que nós inauguramos aqui. Nós estávamos ainda construindo isso aqui há mais de 15 anos. E a irmã Finha me contou ontem, estávamos lembrando disso. Esta semana, ora, a tapioca de maior movimento ali no Cajá, todo mundo sabe, o comércio maior lá do irmão Firmino. Mas o ladrão chegou na tapioca da frente, foi lá e assaltou, e entrou no carro e correu. Mas lá na tapioca do irmão Firmino não foi, porque lá tem uma oração feita lá. Tem um anjo guardando, protegendo. Agora, eu queria só perguntar, estas coisas são divulgadas? Mas são coisas que eu gostaria de reviver na sua memória, que nós estamos precisando de entender que são fatos comprovados. Eu não estou aqui estimulando ninguém a vir falar conversa mora. Jesus queria a comprovação, por isso ele diz, vai lá, olha, vai lá. Primeiro mostra ao sacerdote, que eu quero que fique provado. Quando ele encontrou com o ceguinho, e os discípulos perguntaram, e isto é assim, isso só aconteceu para que o nome de Deus seja glorificado. Isto está assim. Viviane, quando você contou daquele testemunho seu lá, da cura lá, aconteceu com vocês lá. Por que você estava lá? Aquilo é para que Deus seja glorificado. Agora, uma coisa precisamos aprender: o Deus que nós servimos tem poder para mudar qualquer situação. Mas Ele não é teu empregado. Ele é Senhor. Ele faz o que quer, como quer, na hora que quer. Aquilo que lhe apraz fazer, Ele faz. Amém? Louvado seja Deus. Veja, Ele não vai ficar, não, se eu não fizer, Ele não vai crer em mim, Ele vai... Se você não crê, você é problema seu. Ele continua sendo Deus. O que adianta uma pessoa, um ateu, dizer Deus não existe, não, daqui um pouquinho o ateu morreu, ele continua sendo o eterno. O elemento do tempo passou, mas ele continua governando todas as leis do universo, ele continua o grande autor da criação. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, pois é verdade. As opiniões não mudam Ele. Amém? Então o que ele fez? Ele foi lá, ele podia ter pegado, como ele pegou em outras ocasiões, e dizer assim, ó, veja, como ele pegou o leproso e falou, seja limpo. Nós temos o caso do Bartimeu mesmo, ele encontrou Bartimeu cego lá em Jericó. E o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Então veja, pronto, acabou. Mas esse aqui ele quis fazer diferente. Este aqui ele cuspiu no chão, misturou a saliva lá com a terra, encheu o globo ocular do cego de cuspe com terra, com barro, com lodo. E agora o homem, além de cego, ainda cuspido, ainda de cego lambuzado. E ele tranquilamente falou, agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. Vai lá e lava-te. E o ceguinho foi até o tanque de Siloé e lavou. Quando passou a água, voltou curado. Voltou enxergando. Mas veja só que confusão deu. Quando ele volta enxergando, ele sai dizendo, encontrei um homem chamado Jesus. Este é o grande problema, as pessoas não querem que homens apareçam na história. O diabo nem está preocupado se você recebeu de Deus alguma coisa, ele não quer que você divulgue o homem, o meio pelo qual Deus, que é invisível, o Espírito, passou aqui para te ajudar. Aqui ele veio através de um homem chamado Jesus, ali no Tapioca ele veio através de um homem chamado César. Este homem é um ser que você não pode divulgar, porque o homem eu não fiz nada, eu não sou nada, mas ele passou por aqui e foi lá e ajudou.
através deste veículo, ele tem ajudado você a criar seus filhos ou não? Tem ajudado seu casamento ou não? Tem ajudado sua família? Tem ajudado a sua fé? É verdade? Então este homem, olha, um homem chamado Jesus, eu encontrei com ele e ele me curou. E o ceguinho foi censurado, e aí foram aos pais do cego. É verdade que este rapaz aqui foi curado? Ele disse, olha, esse rapaz aqui é meu filho, ele era cego, agora ele já tem maior idade, pergunte para ele. Porque ficou com medo, a Bíblia diz, ficou com medo dos religiosos, dos fariseus que estavam pressionando, diziam, eu falar que ele foi curado, ele me manda embora da denominação lá. Eles não gostavam de Jesus e não gostam de Jesus até hoje. O povo fala em Jesus, mas não gosta de Jesus. É verdade? Muito bem, simplesmente disse, olha, esse homem aí, o ceguinho, estava falando de Jesus e eles estavam incomodados, e eu quero que você fale de Jesus. E eles estavam incomodados, voltaram ao cego. Aí a conversa foi outra. Disse, olha, dê glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, mas não toque no nome desse homem. Esse é o assunto. Você pode dizer, Deus fez por mim. Deus fez por mim. Isso, olha, Deus é bom, mas Deus fez através de quem? E este aí não pode aparecer. Este não. Este aí não pode aparecer. Foi a proposta deles para o ceguinho, dê glórias a Deus, mas não toque neste homem, porque César é um pecador. Ou não é? É ou não é? É. E eu não estou dizendo que eu sou santo. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que um canal foi aberto para que Deus pudesse chegar até você. E ali estava Cristo. E Cristo era o canal para as pessoas serem abençoadas. Amém? E Cristo é o canal para você chegar até Deus. É verdade ou não é verdade? Disse o ceguinho, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Amém. Isto eu sei. O problema é, se é falso, se é herético, eu não sei. Sei que eu vejo claramente a palavra de Deus aberta para esta hora. Você está vendo isso? Você vê uma luz que brilhou na sua vida? É isto que nós estamos tratando. Agora eu quero lembrar a você, tanto verdade, porque a Bíblia fala sobre estas coisas, e as pessoas querem fazer disto um impressionismo também e achar que qualquer coisa que você orar, Deus está obrigado a fazer, porque se ele não fizer, você vai se decepcionar. Para um pouquinho aqui. A Bíblia mostra os milagres realizados através de Pedro, os milagres realizados através de Paulo. A Bíblia relata que os lenços e aventais que iam do corpo de Paulo curavam enfermos. Aí você acha que é uma coisa extraordinária, uma coisa, sabe, que o santo Paulo, porque o lenço que ia do avental dele curava enfermo. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu vou mostrar para você. 2014, nós estávamos naquele encontro ali no sítio, como é que chama ali? Colibris, e veio um irmão de Juiz de Fora, a sogra, com câncer no estado terminal, e veio de lá e disse, pastor, minha sogra está morrendo, e eu trouxe um lenço aqui para o senhor orar por este lenço, porque ela pediu para o senhor orar por ela, e eu orei pelo lenço, coloquei minha mão, e ele levou o lenço, colocou sobre ela, o câncer morreu, e ela viveu. Ele gravou esse testemunho um ano depois.
Ele gravou esse testemunho um ano depois. Agora, o que eu sinto exatamente é isto. Eu acho que a gente, às vezes, passa por cima de certas oportunidades na vida sem perceber. Por exemplo, eu vou para a televisão falar sobre Malaquias 4. Eu vou falar sobre Deus mandou um profeta, eu vou falar sobre batismo, eu vou falar sobre trindade, eu vou falar sobre história geral, eu vou falar sobre tantas coisas. Muito bem, mas acontece que quem está me assistindo lá está precisando, não era nem de um remédio desta natureza. O que ele estava precisando de ouvir era entender que Deus estava interessado na vida dele, no problema diário dele, porque as milhões de pessoas estão sem Cristo nesta hora, precisando de milagres, e Jesus apareceu na vida das pessoas, e 86% do ministério dele foi cura divina para atrair a atenção do povo. E isto foi propagando, agora as pessoas vinham para a cura, as pessoas vinham endemoniadas, pessoas vinham com vida suja, daqui um pouquinho o poder transformador se manifestava e eles eram mudados completamente. É assim que é a Bíblia. Amém? Amém? E eu parei outro dia e disse, e se eu tivesse aqui comigo na televisão o testemunho de cada um? O que isto faria por outros? Porque eu, ao olhar para a Bíblia, sei que o lenço que ia do corpo de Paulo curava enfermos. Isto falou tão forte que uma pessoa doente pediu para que um lenço que eu colocasse a minha mão fosse também, e foi lá e destruiu um câncer. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, porque alguém deu testemunho. Alguém contou, está na hora de nós sairmos de trás da moita, sairmos de dentro do guarda-roupa, está na hora de manifestar publicamente que nós não nos envergonhamos das coisas grandes e maravilhosas que Deus tem feito por nós. Amém? Mas você quer ver uma coisa? Os lenços e aventais que iam do corpo de Paulo curavam enfermos. Quem crê nisso? Amém. Atos capítulo 19. Mas vamos ver aqui para você ver. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, primeira carta de Paulo a Timóteo. Se eu estou ficando velho, o que eu peguei foi Tessalonicenses aqui. 5, verso 23. No verso 22, Paulo está falando sobre ministério e diz para não impor as mãos precipitadamente e nem participar dos pecados alheios, e dizendo a Timóteo, conserva-te puro. Amém. Verso 23, preste atenção, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Puxa! Que Bíblia contradizente é esta? Se está dizendo que o lenço e aventais do corpo de Paulo curavam enfermos, o Paulo aconselhando alguém porque uma pessoa estava frequentemente doente. Ué, mas por que Paulo não botou o lenço dele, o avental dele lá e curou Timóteo, um pregador? Eu estou tentando dizer a você que esta é a Bíblia. Deus faz o que quer fazer. Amém. Deixa eu lhe dizer, olha, cientificamente provado, que coisa estranha, o profeta chegar para uma menina que não tinha globo ocular e botar
a mão no rosto da menina e começar a orar e dizer: Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor desse visão a esta garota. E ele para a oração e pergunta à garota: você quer olhos azuis ou castanhos? A menina não tinha globo ocular. O que tipo de olhos você quer? A menina disse: eu ouvi dizer que olhos azuis são bonitos, porque ela nunca tinha enxergado. Senhor Jesus, dê olhos azuis a esta garota. Quando a garota abre os olhos, está enxergando. Foi criado um par. O irmão Gris esteve aqui e disse: eu me emociono cada vez que eu vejo uma criancinha com uma meinha nos pés, porque eu vi uma criança aqui chegar na minha frente e o profeta puxou as meinhas do pé e não havia pés, havia só o toquinho da perna lá, não havia pés. E o irmão Branham ora e ele diz: eu vi nascer 2 pés, com estes 2 olhos, 2 pés vir à existência quando não existia. E este homem que não tem registro, não tem como registrar o que aconteceu no ministério dele, disse: e eu tenho uma acidez estomacal que tenho vivido com ela durante toda a minha vida e Deus nunca me curou. Disse: eu vi, tenho um dom que não é para mim, é para vocês. Disse: aquele irmão estava caçando comigo, caiu, torceu o tornozelo, ficou inchado, eu coloquei minha mão, no outro dia estava curado. Eu também caí numa caçada, torci o tornozelo, tirou a bota, disse: tem mais de mês que eu estou orando, o pé estava inchado e roxo. Entenda o que eu quero dizer, não é questão de você orar e porque você orou. Ora, se todas as orações fossem respondidas, não tinha morrido ninguém, porque era adoecendo, um orava e ele vivia de novo, e estaria a igreja primitiva, até o Paulo estava aqui, o Pedro estava aqui, todo mundo estava aqui. Não, existe um curso, existe um propósito, e quero dizer a você assim, os propósitos que Deus tratou na nossa vida, nenhum deles vai nos deixar frustrados. Eu não tenho medo de encarar problemas e dificuldades, e eu vou lhe dizer abertamente: nasci para vencer. E vamos passando por cima de qualquer desafio que tem no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância, é momento, eu tenho que passar por isso. Eu levanto a cabeça, estico o peito e digo: se é para passar, eu vou passar. Não importa se outro lado eu sair arranhado, aí arranhado, você daqui um pouquinho se cicatriza, levanta a mão e diz: mas eu ainda estou aqui. O que não pode haver é gente desanimada. Eu orei, eu fui fazer aquilo, não deu certo, sabe, Deus não me atendeu. Olha, não atendeu não, tenta de novo. Aquele ex-presidente americano, numa época da guerra, ele disse ao Eisenhower, ele disse: eu fui para a guerra e nós levamos os canhões, e a firma que fez as balas lá, as balas de canhão lá, não funcionava, botava um, quando puxava o canhão, não explodia, jogava a bala fora, não jogava o canhão não, botava outra, puxava, não explodia, ele bota outra, e daqui um pouquinho explodiu. E é assim, você ora e pede, daqui um pouquinho você vai ver que você tem. Agora eu vou baixar a cabeça aqui e dizer assim: olha, eu fui lá e orei pelo Firmino, meu amigo. Olha, eu vou dizer uma coisa, Gerson, coração dói. Ontem o Geria estava conversando comigo lá em casa sobre isso ainda. A gente passa lá, o coração racha. Eu passo lá, quando eu olho para a fotografia do seu pai, eu fico... Mas eu fui lá, orei por ele, e Deus levou ele para casa. Ele já cumpriu o trabalho dele, já deixou o testemunho para você, e para mim, e para todos nós, que nós podemos e nós somos maiores do que qualquer coisa que aparecer no nosso caminho. Está na hora da gente aprender com esses exemplos. Paulo não se frustrou.
Não se frustrou com naufrágios, não se frustrou com peias que ele levou, não se frustrou com fome que ele passou. E ele disse: eu aprendi em todas as coisas estar feliz e em todas as coisas agradecer a Deus. É difícil agradecer a Deus quando você está num problema, pois Paulo diz: em tudo devemos dar graças. E se você dar graças a Deus em tudo, Deus é honrado. Disse: nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! Mas qualquer coisa, nada. Você vê, eu quero só lembrar uma coisa aqui, hoje, estou só lembrando, falando dessas coisas para lembrar. Nada acontece por acaso. Tudo acontece na hora exata. Louvado seja o nome do Senhor. Quase aconteceu, não aconteceu. Quase aconteceu que esta nação ia para o brejo com esse partido político que acabou de sair, mas não foi. Não tinha medo. Desde 1989, quando o Collor foi presidente, eu deixei de votar, mas este ano eu botei o joelho no chão. Não pelo homem, não pelo que aquele rapaz está aí que foi eleito representa, mas por causa da nação. E comecei a dizer: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. E eu espero que Ele tenha misericórdia de nós. Então essas coisas de quase não é problema. Não olhe o tamanho do desafio, o tamanho do gigante. Eu quero dizer para você que existe um Deus que tem as rédeas nas mãos e controla as situações. Nós estamos debaixo de profecias. Tinha que haver alguém para fazer a abertura. Tem que ter um urubu. Tem que ter um urubu. Sabe? Carniceiro. Tem que se ter todas as sortes de sujeiras. Como é que a Bíblia é a verdade? Como é que a sociedade vai validar estas escrituras? Se não houvesse homossexuais, homem casando com homem, mulher casando com a mulher, então a Bíblia seria falsa. Mas disse assim: como foi nos dias de Sodoma, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então os mesmos atos teriam que estar de volta. Tudo o que está acontecendo é porque esta Bíblia já falou. Isto é mais atual do que a notícia que vai ser publicada amanhã. Aleluia! Veja, eu vou voltar na escritura que eu li na abertura do culto. São Mateus capítulo 4. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Olha, João preso. Por que ele não foi para a Galileia antes de João ser preso? Porque tudo obedece um tempo. Você está me entendendo? Há um tempo para cada propósito estabelecido debaixo dos céus. Nós precisamos aprender estas coisas. Nada acontece por acaso. Tem um tempo determinado. E você não pode fazer careta, pode espernear, pode achar ruim, pode achar bom, mas é a verdade. Se você tem que atravessar um problema por um período de tempo, é melhor você se preparar e dizer: por este período de tempo eu vou ter este problema, mas é só por um período, eu vou passar. Eu tenho um amigo que sentou e a mulher dele, eu vou te contar, parecia uma cascavel. Casar com uma cascavel deve ser bem ruim. Eu acho que é. Sei não. Eu não casei com cascavel. Mas a mulher era ruim, muito ruim. A mãe desse amigo falou para ele: larga essa mulher, rapaz. Tem quem aguenta essa encrenca não.
Ele falou, paciência, mãe, é só um pouquinho. Só um pouquinho, olha, eu tenho 50 anos. Se eu viver mais 50 com esse trem ruim aqui, vai passar. Sabe o que eu tenho? Eu tenho uma eternidade para ser feliz. Eu não sou um elemento do tempo. Se a gente acreditar que Deus criou, olha, a nossa passagem aqui na terra e é só lágrimas, sofrimentos e angústia, enquanto você constrói com tanta dificuldade sua vida, daqui um pouquinho fica velho, as pernas não obedecem mais, os olhos já não obedecem mais, os estímulos não obedecem mais, e daqui um pouquinho, olha, 7 palmos. Hoje não tem mais 7 não. Estão enterrando quase na flor da pele, quase na flor da terra. É assim ou não é? Morreu, acabou, o que é que valeu isso? Não, nós temos vida eterna. Aleluia! Você constrói aqui as suas bases para a eternidade. Vivamos de tal maneira que a nossa vida glorifique a Deus. Deus prometeu, Deus não é homem para mentir. Existe uma vida após a vida que termina aqui. Aleluia! Mas aqui nós estamos divididos, fatiados em fases. E estas fases que estão destinadas a você atravessar, atravesse com a cabeça levantada. Deus dá um exemplo. Ele enviou a Cristo. Se ele quisesse resolver o problema da humanidade, ele já mandava Cristo com 30 anos, o projeto. Mas por que ele mandou o menino? Por que ele pediu para nascer igual você nasceu? Porque teve Jesus que esperar ser criança, ser adolescente, ser jovem, amadurecer para começar o ministério dele. Porque havia um tempo determinado. Ele pode mudar a sua situação agora, mas eu vou dizer para você, o que ele estabeleceu, está estabelecido, não adianta você achar bom ou ruim. Se você achar ruim, coma seu angu de caroço. Se você achar bom, dê graças a Deus e continue adiante. A vida é assim, a vida é assim. Eu tenho 7 filhos, olha aqui a minha mais nova sentada aqui, ó. Bonita igual o pai dela. Mas aqui, está aqui, mas eu nunca tive um pai. Eu nunca pude dizer papai para alguém. Veja como é que é diferente. E nem por isso eu estou aqui dizendo estou acabado. Olha, eu tenho uma mãe sentada ali, brava que sou ela, olha, me cortou na peia muito. Mas eu não estou aqui com o coração dizendo, não, eu estou magoado com a minha mãe, eu estou dizendo que eu amo a minha mãe. Devia ter batido mais. Tem as minhas filhas que estão ali, que eu também já passei vara nas pernas delas, de todos eles. Tem alguém com ódio do papai aí? Veja, a vida é assim. Agora tem uns aí que não olha para o meu filho, não, minha filha, porque deu buraco. Nada. Se você não precisa dar um tapa num filho, para que você vai dar? Não, eu acho que é assim. Eu gosto muito da Viviane, do jeito que ela olha para os meninos e fala... Eu não sei que mágica ela tem, eu sei que ela... Acabou tudo, não precisa de grito, não precisa de nada. É assim, mas cada um é diferente. Agora, o que eu quero falar para você? A vida é assim, está estabelecido a maneira, a norma, o princípio, aonde você tem que passar, e você vai passar. Achando bom ou ruim, você vai passar. Então mude o curso da sua história para me ver. Mude a história da tua vida. Não há quem possa mudar. Diz, eu agora resolvi mudar. Você sabe por que você resolveu mudar? Porque estava estabelecido que naquela etapa você ia mudar. Eu estou aqui também dizendo que nós estamos numa hora de mudança.
Quem é que gostaria que a etapa das dificuldades já houvera passado na sua história? Pois é. Esperou até hoje? Tenha fé, não desanime não. Aleluia! Aleluia! Tem alguém que tem coragem de dizer: a vitória é minha pelo sangue de Jesus? Vou voltar aqui. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Irmão Zé Genuíno já foi lá em Cafarnaum hoje, não foi, irmão Zé Genuíno? Já foi lá em Nazaré também. Hein? Na mente aí já foi lá? Hein? Olhou o monte do precipício, olhou o Cafarnaum, aquela sinagoga velha lá, irmão Fernando também, e outro irmão Moacir também, e tantos outros que já estiveram lá em Jerusalém conosco. Mas é aqui você vai lá. Jesus mudou de Nazaré. Lugar mais lindo que eu posso, cada vez que viajo a Israel, que eu chego em Nazaré, está em cima, no alto do vale de Jezrael, do grande Armagedon. Você olha, a coisa é linda, é uma visão extraordinária. E eu fico parado ali, nós temos fotografias e filmagens, olhando o pôr do sol ali, é uma coisa que tira o fôlego da gente, que dá asas à imaginação. É uma coisa maravilhosa. E ele mudou dali e foi para Cafarnaum. Foi para Cafarnaum por quê? Foi para Cafarnaum porque estava profetizado, porque Isaías havia profetizado que lá na terra de Zebulon e Naftali, em Cafarnaum, seria chamado a Galileia das nações. Ele ia para lá, porque na verdade ele é o desejado de todas as nações. Oh, mas que coisa maravilhosa! Não existe um país no mundo satisfeito com seus governantes. Todas as nações almejam um governante justo, porque esta Bíblia é a verdade e diz que Cristo é o desejado de todas as nações. Há um clamor inconsciente na vida das pessoas. Aleluia! O clamor que você tem por algo que você não sabe, deixa eu lhe dizer hoje de manhã, é Cristo que preenche. É por isso que fama, dinheiro, sexo, bebida, droga não satisfaz a alma. Intelectualidade, riquezas, nada. Sempre há algo desejando na sua vida, mas quando Cristo vem, Ele preenche este espaço. É verdade isto? Se vamos aplaudir com fé. Aleluia. Veja, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Ora, quando eu estou aqui dizendo que tudo o que aconteceu era cumprimento de profecias, ele vai vir montado no jumento, ele veio, ele vai nascer de uma virgem, ele vem, ele vai mudar de Nazaré para Cafarnaum, para que o profeta Isaías se cumprisse, ele vai curar os enfermos, porque a Escritura disse, o profeta Isaías havia profetizado que ele ia fazer aquilo. Mas também estava profetizado que ele ia ser preso entre dois ladrões. Também estava profetizado que ele ia ser rejeitado pelos seus amigos. Veja, tudo o que estava profetizado se cumpriu. E o que se cumpriu na vida dele se cumpre na minha. Agora vivemos, que hora, que fase, que momento é esse? Vivemos a fase de uma profecia. Estamos estudando o livro de Ageu, o livro de Zacarias, o livro de Neemias, o livro de Esther, o livro de Esdras, e nós pegamos estas profecias. E você junta estas profecias.
destes profetas que falaram sobre esta grande obra, sobre o período em que Babilônia prendeu Israel. E quando Babilônia prendeu Israel, esta é a grande verdade. A Babilônia, quando Nabucodonosor enviou homens para a Babilônia para cumprir o que havia sido dito pelo profeta Jeremias, a primeira coisa que ele fez foi levar os jovens. Mas os jovens sábios, inteligentes. Em outras palavras, o diabo não quer pessoas que tenham mente para raciocinar. Ele quer pessoas manipuladas. Olha, preste bem atenção. Os que estão manipulados já são deles. É fácil pegar um jovem incauto, um jovem inexperiente que sai de um curso de 2º grau e vai para uma universidade e cai na mão de um professor que está lá cheio de doutrinas da teoria marxista lá, para pegar um jovem novo, inexperiente e empurrar na cabeça daquele imbecil novo, sem experiência de vida, uma ideologia destas que estão sendo publicadas na nação e que a universidade sempre foi a voz da propagação. É simples. Por quê? Porque não são jovens inteligentes, porque não são cabeças pensantes. Pense um pouquinho. Ora, se Marx não dava conta de gerir nem as finanças dele próprio, como é que ele vai incentivar o mundo? Parte daí. Mas eles sabem disso? Não. E aí vem, cabeças que não pensam. Cabeças que não pensam. Ora, não pensa. Um homem pode reproduzir com outro homem? Não. Uma mulher pode? Não. Cabeça que não pensa, como é que isso vai dar certo? Tem alguma virtude, alguma beleza no homossexualismo? Não. Mas cabeças que não pensam acham que tem. Tem vergonha, tem baixeza, tem o que a Bíblia chamou de torpeza. Mas quando Nabucodonosor veio, ele disse: me dê os jovens inteligentes, eu não quero ninguém que pensa não. E nós estamos pensando, o mundo, o diabo, assenhorou-se da sociedade. Quer ver como não pensa? É assim, ó, deixa a sua mulher sair mostrando as pernas para tudo quanto é homem. O cara não tem cabeça. Todo mundo vira sócio dele. Olha para cima e para baixo e vê o que quer. É perna, é seio, é nádega, é tudo aí exposto. Porque as cabeças não pensam. Isto não há virtude e beleza nenhuma nisso. Estes aí, ó, não precisa preocupar. Nós queremos levar cativo para a Babilônia os que pensam. Porque os que pensam, nós vamos mudar a identidade deles. A primeira coisa que ele fez foi mudar o nome de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Ele mudou o nome deles. Não é mais Daniel, não é mais Misael, não é mais Azarias. Mudou o nome. O diabo quer mudar aquilo que você tem, a sua personalidade, o nome da sua família, a honra. Cabeças pensantes. Daniel disse: eu não cedo. Aqueles jovens disse: nós não vamos engolir o vosso costume, a vossa maneira de ser. Nós servimos a Deus. Se Deus nos livrar, nós vamos ser livres. Se Ele não nos livrar, mas ceder, nós não vamos ceder. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então você veja, mas só foi para a Babilônia porque Jeremias profetizou. E só saíram da Babilônia porque Jeremias profetizou. Então eu quero dizer que nós estamos vivendo debaixo de profecias.
Nós também estivemos na Babilônia, mas estava profetizado: sai dela, povo meu, e nós saímos. Mas saímos para quê? Saímos apenas para voltar, como Israel saiu, voltou sob o domínio do rei Ciro, para voltar para Jerusalém. Agora nós vamos para Jerusalém viver a nossa vida. Vocês voltam para Jerusalém para construir, em primeiro lugar, o templo de Deus. As pessoas não são inteligentes. Se fossem inteligentes, deixaria que o Eterno trabalhasse por você. Eu vou citar Jesus. Jesus disse assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o demais eu boto isto como compensação. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas nós estamos muito mais preocupados e interessados em nosso reino do que no reino de Deus. E aí nós fazemos muita força e queremos resolver as coisas, e Deus não vai resolver nada até que você passe as coisas para o lugar que Ele estabeleceu. Se há uma fase de mudança, então escute aqui, seja um pouquinho mais inteligente, seja um pouquinho mais cabeça, pense um pouquinho melhor. Escuta aqui. Por que ser segundo lugar em alguma coisa que você faz? Por que ser segundo lugar? O profeta irmão Branham disse assim: se você for um médico, seja o melhor médico. Se você for malandro, seja o maior malandro. Mas seja primeiro naquilo que você faz. Seja primeiro naquilo que você faz. E eu estou chamando você, não é para ser segundo. Queria que você fosse a melhor filha, queria que você fosse a melhor esposa, queria que você fosse o melhor filho, queria que você fosse o melhor marido, queria que você fosse o melhor empregado, o melhor patrão, seja lá onde você estiver. E se você quer servir a Deus, seja o melhor crente aqui também. Seja crente de tal maneira que o diabo olhe para você e diga: o que é que eu vou fazer com isso? Eu não quero mais nada com ele, porque não existe brecha na vida dele para mim. Sirva a Deus de tal maneira até que o diabo desista de você. Eu não quero mais. Eu quero é que Deus seja exaltado na minha história de vida. E vou dizer uma coisa a mais. Não me fale em fracassos, em problemas, porque isto é característico da maneira que Deus trabalha. Tinha que haver um cego para poder ter visão. Tinha que haver um aleijado para ter saúde. Tinha que haver uma prostituta para virar uma dama. Tinha que haver um ladrão para virar um homem honesto. E você teve fraquezas, e as suas fraquezas servem para mostrar a mudança que Ele fez na história da sua vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então preste atenção, nós estamos em pé. Nós estamos em pé aqui como um grande exército. Nós temos uma história para contar, nós temos um testemunho para dar. Nós estamos debaixo de uma profecia. Nós estivemos na Babilônia, mas nós saímos desta confusão. Mas agora vamos botar a nossa mão na massa. Então eles começaram a construir, mas as pressões e os problemas e as críticas vieram. Se você for se incomodar com pressões e com problemas e com críticas, você não faz nada. Desde que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu ouvi de bem-vindo aqui no Nordeste foi: falso profeta. E eu botei minha mala e voltei para Goiás. E estou lá em Goiás. Desde que eu cheguei aqui, só ouvi dizer: é falso, é anticristo, é não sei o que, é enganador. E eu estou aqui de pé. E vamos abrindo, e vamos furando, e vamos fazendo, e vamos mudando a história.
quando voltaram, começaram a ter obstáculos. Escuta aqui, meu amigo, obstáculo você vai ter. Você tem duas opções aqui hoje de manhã: ou olhar por aqueles que te criticam e para os obstáculos, ou olhar para as profecias. Agora, uma coisa eu lhe digo: as profecias são assim diz o Senhor. As críticas e os obstáculos são efêmeros e passageiros. Você é que vai decidir. Só que eles pararam. Então eu quero voltar aqui, porque eu vou concluir a escola, já estou em cima da hora. Eles voltaram, esqueceram da profecia e começaram a olhar apenas nas críticas. Então veio o profeta Ageu e o profeta Neemias e profetizaram. E profetizaram dizendo: olha, está na hora de você botar a mão na massa. Está na hora de você olhar o propósito pelo qual Deus te chamou. Vamos voltar a nossa visão para o que é essencial. E disse para eles: não fique preocupado com a sua situação, não. E falou mais: a prata e o ouro me pertencem. E pertencem a Deus mesmo. Porque não há um homem rico que leve 10 centavos com ele. Deus falou. Profeta Neemias veio atrás de Ageu e disse: olha, eu quero falar para você, não fique preocupado com a visão, com aquilo que você está vendo, sabe, até com os limites. Isso é que está a profecia que nós estamos estudando desde quinta-feira aqui, até com os limites, porque quando viram e disseram: não parece não com o primeiro templo, é muito menor, é muito mais pobre, o ouro foi levado para a Babilônia, está na mão dos persas, nós não temos mais aquele templo suntuoso que nós tínhamos aqui, isso aqui está tudo muito limitado. E Ageu disse: eu quero falar para vocês, isso é profecia. Eu não estou inventando uma Bíblia, eu não estou criando uma história, eu estou apenas citando aqui a profecia. A profecia que disse foi esta: não se preocupe, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não olhe o seu momento presente e não faça e não meça. Não limite a sua fé, não ponha a sua fé numa coisa que a sua visão consegue ver. Visão é uma coisa muito curta, eu só posso ver até uma mata ali, mas depois da mata ainda tem cidade, ainda tem oceano, ainda tem coisa. Então eu não posso dirigir pelo que os meus sentidos do corpo estão me dizendo. Eu não vou me dirigir pelo que as pessoas falam. Há uma coisa que é muito maior, e Ageu vem e disse: olha, a glória da segunda casa você não está vendo, mas será maior. Aleluia! Você sabe, nós estamos falando daquela igreja poderosa que havia, de um templo maravilhoso, de um lugar suntuoso, de um lugar onde a glória de Deus podia descer, da presença sobrenatural de Deus que dirigia seu povo em cada detalhe da vida. Eu quero Deus em cada detalhe da minha vida. E Zacarias se juntou a Ageu e disse: eu vi um moço que saiu com um cordel para medir Jerusalém. Medir Jerusalém, olha lá, o muro passava aqui, eu vou medir para ver se está tudo certinho. E o anjo disse: corre atrás deste moço e diga para ele que Jerusalém será uma cidade habitada sem muros, como uma aldeia, e que eu sou o limite de Jerusalém. Me diga qual é o limite de Deus. Me diga aí o que a sua mente pode pensar que Ele é capaz de fazer, e eu vou dizer que isto é tacanho, porque Ele é infinitamente maior. Não coloque limites a isso.
O pastor, como é que vai acontecer? E eu sei. E o que eu tenho com isso? Tem alguma coisa minha aqui? Não, isso aqui é palavra de Deus. Como é que ele vai fazer para cumprir as coisas? Isso é com ele, eu não estou preocupado como é que vai fazer. Eu tenho apenas que caminhar hoje, caminhar amanhã e caminhar depois da manhã e continuar caminhando e vou me movendo aqui nesta direção. Eu quero dizer para você, vai passar céu e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Aleluia! Veja, é isso que eu estou chamando a sua atenção. Não há limites para a fé. Não limite a sua fé no que você sente, no que você vê. Não fique olhando para resultados do tempo presente. Não deixe os sentidos do teu corpo te enganar. Nem tua audição, nem tua visão, nem teu tato, nem teu paladar. Passe por cima disso. Nós temos um super sentido. Nós temos um sexto sentido que se chama fé na palavra de Deus. E acabou. Não há limites. Cerque a minha fé, cerque o meu caminho com argumentos, com razões. Eu vou dizer para você, eu desconheço e vou passando. Simplesmente vou seguindo adiante. Amém? Então eu estou tomando essa escritura. Por que estou tomando a escritura? Porque Jesus esperou o tempo certo para mudar. Jesus esperou a hora certa para iniciar. E eu estou dizendo, mas Jesus deixou de fazer alguma coisa? Não. Enquanto ele não estava pregando, ele estava na carpintaria. Enquanto não chega uma coisa, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Viva a sua vida diária na esperança. Eu não sei se tem alguém aqui que crê. Mas eu vou lhe dizer claramente, o que está profetizado a meu respeito vai ter cumprimento. Você tem coragem de dizer? Não tem ninguém que vai cercar. Profecias são coisas que estão, sabe, simplesmente aqui e as pessoas passam por cima. Não há problema, não há problema. A sociedade não crê em nada. Ela não crê nem naquilo que ela diz que crê, porque ela crê numa coisa hoje, amanhã vem uma novidade e ela já mudou. Então ela prova que não crê. Não, eu evoluí. Quem evolui é atrasado. Sabe de uma coisa? Esta é a diferença de Deus. Deus sempre andou na frente da ciência. Eles mudam, medicina muda, engenharia muda, leis mudam, democracias caem, levanta-se ditaduras e o mundo vive assim. E Deus segue adiante. Nunca mudou, nunca precisou de evoluir, não precisa mudar uma teoria para melhorar. Não. O padrão é esse. Quer ter uma família honrada? Viva pela Bíblia. Quer ter nome limpo? Viva pela Bíblia. Quer ser feliz? Obedeça a palavra de Deus. Agora, quer mudar? Amargue as consequências que a sociedade está amargando. Qual é a fase da nossa história? A fase da nossa história é esta. O mundo vai estar exatamente na condição em que está, e a igreja seria apóstata, seria mundanizada, seria comercial. Esta era a condição, mas que haveria nesta hora, no tempo do fim, um despertar. A profecia aponta para um levantamento da igreja. Não é o que me perguntaram esta semana, aí pelo Instagram. Disse: o senhor acha que a igreja católica sabe e tem conhecimento de que nós somos contra o ecumenismo? Eu disse: tenho, porque eu já gritei isso milhões de vezes na televisão. O senhor acredita? Eles sabem. O Papa antecessor a esse, aquele que renunciou, tomou uma das nossas literaturas e disse: esse é um dos maiores atrapalhos do mundo.
sabem que nós estamos aqui, sabem da profecia, a Bíblia está aí, não há quem mude a história. Estados Unidos nasceu para ser Estados Unidos, Roma nasceu para ser Roma, Rússia nasceu para ser Rússia, Brasil nasceu para ser Brasil, cada coisa está desenhada na Bíblia, mas o povo de Deus também nasceu para ser povo de Deus. Profecias. Eu só quero convocar a cada pessoa aqui hoje de manhã para sair de dentro do guarda-roupa. Tem alguém que tem coragem aqui de se pôr de pé e dizer assim, presta atenção, eu vou testificar do que Deus tem feito por mim. Amém? Muito bem, só isso. Agora, apague esse incêndio. Apague esse incêndio. Eu vou até começar, sabe, dizer assim, sem perceber, eu acabei indo hoje, saindo do púlpito para ir falar com meus genros, com minha família, sobre um testemunho do que Deus faz e responde nossas orações. Siga o exemplo do seu pastor e comece a falar das coisas boas que Deus tem feito por você. Amém? Nada acontece na nossa vida por acaso. Fechemos nossos olhos. Se os nossos músicos puderem vir. Aleluia. Eu queria uma nota maior do que aquela que foi tocada na quinta-feira aqui. Deus pode fazer. Estava abaixo, arrastado. Sol, sol. Pelo sol que brilha então aí. Amém. Enquanto eles se juntam, Lúcia Ferreira, Vicentina, Marta Ramatiz, Paulo, Denis, Lloyd, Esther, Eliezer, Ana Paula e Alberto, Davidson, Cátia Silveiro, Napoleão, Marcelo José, Kine Soares, Elvis, Emanuele Menes, Cristiano da Silva, Valdecir Farias e Darcilene da Costa. São pessoas que estão solicitando tuas orações. Irmão Romualdo agradece por uma bênção recebida, a irmã Mara e família, por mais um ano de vida do irmão Reginaldo. Deus te abençoe, irmão Reginaldo. Irmão Manuel Ricardo agradece por todas as vitórias. Quando é que o Ricardo vai submeter a cirurgia, irmã Maria? Quinta-feira. Inclua o irmão Ricardo Monteiro, que vai submeter-se a uma cirurgia para extrair um quisto nos rins, não é isso? Que Deus tenha controle da mão do médico para esta intervenção cirúrgica. Aleluia! Tem alguém que abriria a boca e diria: grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Por isto estamos alegres. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Por tudo que Ele já fez para você, diga aí, glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará com força e amor a cada dia. Deus irá fazer o impossível acontecer. Quando a gente vai cantar, a gente abre a boca, diga:
Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará com força e amor. A cada dia Deus irá fazer o impossível acontecer. Por uma estrada no deserto me guiará. Rios no deserto eu verei, rios no deserto eu verei. Céus e terra passarão, mas sua palavra ficará. Algum milagre novo ele fará. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará com força e amor. A cada dia Deus irá fazer o impossível acontecer. Por uma estrada no deserto, por uma estrada me guiará. Rios no deserto eu verei, rios no deserto. Céus e terras passarão, céus e terra passarão, mas sua palavra ficará. Algum milagre novo ele fará. Deus pode fazer sempre me guiará e também me guardará com força e amor. A cada dia Deus irá fazer o impossível por você. Senhor Deus, autor da vida, doador de toda boa dádiva, Pai das luzes, Deus dos espíritos, venha nesta manhã, Senhor, e não atente para as nossas baixezas, mas seja misericordioso com cada um de nós aqui, Senhor. Que a tua mão seja sobre nós. Eu não conheço, Senhor, as necessidades pessoais, particulares da maioria destas pessoas, mas sei que todos nós temos uma necessidade aqui. Nós precisamos de Ti. No mudar o passo, nós precisamos de Ti. Para respirar, nós precisamos de Ti.
Senhor, permita que o nosso organismo funcione bem, que nenhuma doença se instaure em nosso organismo, mas que ele seja resistente e forte, Senhor, para que cada um cumpra a sua tarefa aqui na terra, Senhor. Eu oro pela saúde, eu oro pelo bem-estar, eu oro por portas que se abram, eu oro que o pão não falte sobre a nossa mesa, eu oro que haja paz na porta das nossas casas, eu oro que a tua bênção seja sobre cada um, e peço que não deixe ninguém cruzar desta vida para outra perdido, Senhor. Em nome de Jesus, eu recomendo cada pessoa e coloco estes pedidos que foram nomeados aqui, Senhor. Atenda a estas necessidades. Receba a gratidão de quem vem aqui dizer obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Iniciamos uma semana olhando para frente, debaixo de profecias infalíveis. Aleluia! Deixa-nos, Senhor, colocar o teu reino em primeiro lugar na nossa vida. Pedimos isto em nome de Jesus. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Amém. Eu notificarei quando decidirmos o dia em que a igreja estará aberta pela manhã. Eu darei a nota, nós vamos nos organizar para isto. A todos, tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Ele te abençoe e te guarde, no teu entrar e no teu sair, desde agora e para sempre. Lembrando que terça-feira nós temos culto de oração aqui. Lembramos que haverá batismo após a escola. E apenas vire para o seu irmão e dê um sorriso e de coração diga: o Senhor Jesus te abençoe. Gostaria de mais uma vez pedir para cada irmão se organizar, passar aí no setor de literaturas, aí na recepção da igreja, colocar seu nome e se dispor para gravar um testemunhozinho pequeno. Deus te abençoe. Aleluia. Lembrando que haverá reunião da Fé Perfeita amanhã às 19 horas. Haverá um culto evangelístico lá em Mangabeira, no mercado, público às 3 horas. Haverá culto em Natal às 4 horas, culto em Recife às 5 horas, culto aqui às 6 horas. E graças a Deus por tudo, né? Aleluia. Oh, louvado seja Deus. O Deus do impossível está aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará com força e amor. A cada dia Deus irá fazer o impossível acontecer. Aleluia! Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer
o que eu não posso entender sempre me guiará e também me guardará. Com força e amor a cada dia Deus irá fazer o impossível acontecer. Junto a mim,